Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje conversaremos sobre neuralgia do trigêmeo. Vamos ver se o pessoal já está entrando aqui na nossa live. Já peço para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, ativarem o sininho, deixarem um like, porque assim a nossa live vai ficar disponível para todo mundo, de maneira assim mais abrangente. E hoje vamos conversar um pouco sobre a doença chamada neuralgia do trigêmeo, que é uma condição muito importante, causa muita complicação nos pacientes portadores dessa condição. E vou comentar também uma notícia que saiu da mídia de uma paciente com a neuralgia do trigêmeo, uma jovem de 27 anos, que teve um quadro bastante complexo dessa condição, e ela chegou até a solicitar eutanásia. Como no nosso país a eutanásia ela é proibida, ela foi solicitar esse procedimento na Suíça. Eutanásia, para quem não sabe, é a morte assistida, ou seja, a paciente tem um quadro muito grave que ele é incapacitante e terminal, e ela solicita a morte assistida, uma morte tranquila baseada em remédios que são aplicados para o paciente ir ao óbito. Mas aqui no nosso país isso é proibido, e ela solicitou na Suíça, e é uma condição extremamente grave que ela tem, e ela chegou a ver um ponto que não tinha mais condição de tratar. Tinha visto que os medicamentos que ela fazia uso não estavam nem funcionando adequadamente. Então eu vou transmitir aqui para vocês a, essa notícia. Então, essa notícia foi divulgada, né, agora em começo de julho. Essa paciente aí, a Carolina Arruda, 27 anos, ela tem esse quadro aí da neuralgia do trigêmeo há mais de 10 anos, e, como é conhecida, né, é a dor mais forte do mundo, né? Dor mais intensa do mundo. É uma dor excruciante, é uma dor que acontece na face do paciente, né? Então eu vou explicar para vocês todos esses processos, como ele ocorre, e mostrar como é feito o diagnóstico, o tratamento, e nós temos condições de fazer um tratamento bem adequado, e os pacientes chegam a ter uma melhor da qualidade de vida. Mas essa paciente aí, a Carolina, ela já estava buscando essa eutanásia, mas pelo que eu estava vendo nas últimas notícias, ela conseguiu aí um tratamento no hospital, e parece que está conseguindo ajudar, e ela está reconsiderando essa questão da eutanásia. Então é um quadro bastante grave, né? E eu vou explicar para vocês no nosso slide agora. E vamos falar um pouco agora da neuralgia do trigêmeo. E quem tiver dúvida já pode deixar suas dúvidas aqui no chat, que a gente vai discutir depois da apresentação dessa Foi isso que condição, eu encontrei. dessa doença. Bom, pessoal, a gente vai falar da neuralgia do trigêmeo, e essa condição é uma condição muito importante, muito intensa, uma dor excruciante. O paciente tem ataques de dor facial, geralmente
nas, nas ramificações desse nervo trigêmeo, que é um nervo que ele é responsável pela sensibilidade da nossa face, e esses ataques são parecidos com uma dor de forte intensidade. As pessoas referem que parece estar tendo um choque na face. Tem pessoas que falam que parece que tem uma facada bem fina nas questões ao lado da face, principalmente na região V1 e V2, que são as regiões aqui do maxilar e da mandíbula. Essas dores, elas não melhoram com analgésicos comuns, como dipirona, paracetamol, ibuprofeno. E mais para frente eu vou falar como que é o tratamento adequado dessa condição. E essa dor, ela pode ser desencadeada por diversos fatores. Só o momento de encostar na pele, fazer um toque leve nessa região, o paciente já começa a ter uma dor, e essa dor, ela é muito intensa, muito excruciante, é o que os pacientes referem, e dura de segundos até 2 minutos. Se a pessoa tiver um golpe de frio, receber um vento frio, ou tomar uma bebida fria, pode ser já um momento de desencadear essa intensidade, essa dor do paciente na neuralgia do trigêmeo. Então, vocês podem ver que tem as ramificações desse nervo trigêmeo V1, V2, V3. Geralmente o V2 e o V3 são onde tem mais essa dor intensa. V1 é mais raro, mas pode acontecer também. E o paciente apresenta episódios breves e recorrentes dessas dores, que são unilaterais, semelhantes a um choque elétrico, bem intenso. Ela tem um início que pode ser abrupto e também o término, que também é abrupto. E são geralmente desencadeados por estímulos que não são estímulos que geralmente dariam dor. Fazer um pequeno carinho ou até passar a mão no rosto, na face, já pode ser incapacitante para uma pessoa que tenha essa condição da neuralgia do trigêmeo. E tem as zonas gatilho, que são zonas que podem desencadear essas crises. A gente fala que são essas áreas, elas vão estimular muito essas terminações do nervo trigêmeo e vão desencadear essa dor neurálgica ou nevrálgica. Como eu falei, o toque leve, um vento frio ou um ar frio, tomar uma bebida gelada. Tem pessoas extremas que, quando falam ou até com mastiga, chegam a ter essa dor de maneira bem importante. Barbear, fazer a barba ou até passar uma maquiagem pode desencadear uma crise de neuralgia do trigêmeo. Frangir os lábios, escovar os dentes. E esse ataque de dor, eles podem, como eu falei, durar de segundos até 2 minutos. Então, o paciente ele chega a ter vários crises dessa por dia, e tem vezes que o paciente tem que ir até o hospital para tomar remédios mais fortes, já que essas medicações que a gente faz uso regularmente em casa não fazem efeito. Tem algumas classificações da neuralgia do trigêmeo de acordo com a etiologia, né? De acordo com a causa. Tem a neuralgia do trigêmeo clássica, né? Que ela se ocorre por causa de uma compressão de um vaso ou de uma artéria que está próxima ao nervo trigêmeo, como a gente pode ver aí nessa imagem onde tem a seta, é um pequeno vaso, e esse pequeno vaso está
comprimindo, está tendo uma compressão, ou seja, está afastando esse nervo. Isso aí é uma ressonância com bastante aumento que a gente consegue ver essa estrutura. Então, não é só um contato. Tem vezes que a pessoa faz uma ressonância e tem um contato com o nervo trigêmeo. Nessa questão, não é um contato, ele tem uma compressão, ou seja, está deslocando e apertando esse nervo. E a gente consegue ver isso numa ressonância magnética. Tomografia não costuma ver, raio-x não costuma ver, tem que ser um exame um pouco mais sofisticado, como uma ressonância magnética. Tem a neuralgia do trigêmeo, que ela é secundária, que nessa questão o paciente tem uma causa adjacente, tem uma outra estrutura que seja responsável por essa dor. Nesse caso aqui demonstrado, a gente pode ver que o paciente pode ter uma esclerose múltipla, que a gente consegue ver nessa seta amarela, ou um tumor. Tem vezes que o paciente pode ter um tumor que seja responsável por essa dor, já que esse tumor deve estar próximo a esse nervo, pode estar comprimindo ou até lesionando esse nervo, ou, por vezes, uma malformação arteriovenosa. Essa malformação arteriovenosa, o que ela é? É um enovelado de vasos, pode ser artérias, veias, e essa malformação pode chegar a comprimir também esse nervo e acabar lesionando esse nervo. A neuralgia do trigêmeo idiopática é aquela neuralgia onde a gente já fez essa investigação com a ressonância magnética e a gente não conseguiu achar uma causa definida. Não é um quadro vascular, não tem nada que esteja comprimindo ou deslocando esse nervo, e não é um tumor, nem uma malformação ou até uma esclerose múltipla. É um quadro que está acontecendo nesse nervo. A gente não acha essa causa. Então, como eu falei, o que a gente pode lançar mão para avaliação, para o diagnóstico adequado e classificação da neuralgia do trigêmeo, a gente pode lançar mão da ressonância magnética, com e sem contraste. E a angiorressonância pode ser realizada em conjunto para ajudar nessa avaliação dessa compressão vascular na região ali da ponte, né, na região mais na saída desse nervo. Como essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, a gente mostra a saída desse nervo trigêmeo aí na ponte e uma alça vascular de uma artéria comprimindo esse nervo e deslocando ele para a direita. Então a ressonância, a gente lança a mão sempre para a gente avaliar e classificar adequadamente a neuralgia do trigêmeo, e com essa classificação a gente consegue direcionar o nosso tratamento. Como diagnóstico diferencial, existem outras condições de dor facial que incluem as neuropatias cranianas ou outras dores cranianas, como condições dentárias que possam causar dor facial ou oral. Então tem que sempre fazer uma investigação mais aprofundada para a gente conseguir determinar o que esse paciente está apresentando. E, geralmente, a primeira linha de tratamento é baseada em medicamentos. E, como eu falei, não são analgésicos
comuns, como dipirona, paracetamol, ibuprofeno, são medicamentos mais fortes, entre aspas, como os medicamentos que atuam diretamente na função do nervo. Então, a gente lança a mão de carbamazepina, oxcarbamazepina, gabapentina, lamotrigina. Esses são medicamentos anticonvulsivantes. Esses medicamentos anticonvulsivantes, eles vão ajudar na redução do disparo desse nervo, ou seja, ele vai diminuir a condução desse nervo com esse estímulo doloroso. Então, a terapia farmacológica inicial, como primeira linha, é a carbamazepina e a oxcarbamazepina. Esses medicamentos eles vão ajudar a aliviar essa dor de cabeça, essa dor facial muito intensa que o paciente apresenta. Por como alternativas, podem ser lançados mão de gabapentina, lamotrigina, baclofeno, entre outros medicamentos na questão secundária. Então, sempre lembrar que tem que entrar com medicamento relacionado à função do nervo. A maioria das pessoas melhora com a carbamazepina e com a oxcarbamazepina. Os outros medicamentos, geralmente, eles vão ter um efeito um pouco menor, mais efeitos colaterais e também, dependendo da situação, a gente tem que internar o paciente para tomar medicações, mas como essa lidocaína, que é um anestésico, que pode ser feito endovenoso, local ou intranasal. Por vezes também o sumatriptano e a fenitoína EV. Então, em nível hospitalar, geralmente pode utilizar a lidocaína nasal ou endovenosa, fazer um bloqueio desse nervo, ou uma fenitoína endovenosa. Então, pacientes que têm a neuralgia do trigêmeo idiopática, o tratamento medicamentoso é a primeira linha de tratamento. Caso o paciente tenha outras complicações, ou seja, a neuralgia do trigêmeo que tem uma causa definida, com uma alça vascular, podemos lançar mão de cirurgia. A gente encaminha o paciente para o neurocirurgião. O neurocirurgião ele vai lançar a mão de procedimentos que vão mostrar que vão ajudar a afastar essa alça vascular, como a gente vê aí na imagem superior à direita, colocando uma esponja, né? Como fosse uma esponjinha, ela vai afastar o nervo dessa artéria. Como a artéria ela pulsa, ela tem a sua pulsatilidade, ela chega a comprimir esse nervo e cada vez que ela comprime, ela vai ter a dor e o paciente vai ter uma dor. Bem forte, estimulando por essa questão da compressão. Colocando essa espuma, vai afastar essa artéria e essa artéria vai seguir a função dela e não vai atrapalhar e comprimir esse nervo. Então, é um procedimento invasivo que a gente lança a mão apenas quando o paciente tem um quadro que é visível naquele exame de imagem que é a ressonância que eu falei para vocês. Outro procedimento que podemos recomendar é a risotomia. A risotomia é um procedimento também neurocirúrgico, onde vai aplicar uma agulha diretamente nesse nervo onde está o gânglio desse nervo, né, do gânglio do nervo trigeminal, bem nessa regiãozinha aqui. Isso vai aliviar também essa
essa dor que o paciente está apresentando. E tem vezes também que podemos recomendar, mandar para o neurocirurgião e ele fazer a recomendação da radiocirurgia para ajudar nessa questão da melhora da neuralgia do trigêmeo. Então, lembrar sempre que é importante o paciente ter a noção que ele vai precisar tratar dessa dor. A dor realmente ela é excruciante. Os pacientes eles vão atrás de auxílio sempre. E o tratamento nem sempre é tão favorável. E o tratamento também ele pode ser bem prolongado. Tem vezes que podem ser utilizadas terapias acessórias, como a acupuntura, poder fazer biofeedback também com o pessoal. E também organizar a terapia de dor, encaminhar o paciente para um especialista em dor para tentar realizar bloqueios, se possível. Mas o tratamento medicamentoso ainda é o tratamento inicial que podemos realizar. E eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, ver se tem uma perguntinha. Nossa live fica disponível no nosso canal. E caso alguém tenha dúvida, pode deixar um comentário que a gente responde em outro momento. Se não tiver nenhuma pergunta agora, vou tentar abrir o chat. E tá o pessoal do Instagram também que eu tô vendo aqui. Tem 3 pessoas aí assistindo. Boa noite a todos aí. Convidar todos aí que estão no Instagram a entrar aqui no nosso canal do YouTube e se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, deixar o like. E quem perdeu aí a nossa live aí, quiser assistir de novo, ela vai ficar disponível aí no nosso canal. Tem o pessoal aqui, Daniel aqui falou um alô, a Stephanie também, um abraço aí para todo mundo. Agradeço aí a presença aí de todos aí na live. E quem tiver alguma dúvida, então pode colocar aqui nas mensagens que a gente vai discutindo aí sobre esse tema. E também vou convidar vocês para a live da semana que vem. Semana que vem a gente vai fazer uma live sobre a síndrome da pessoa rígida. A gente vai ter uma convidada especial, é a psicóloga Regina Fernandes. Ela vai ficar conosco, ela vai fazer uma série de perguntas sobre essa questão, a síndrome da pessoa rígida, que é a doença que começou a ficar bem famosa depois que a cantora Celine Dion declarou que ela está sofrendo dessa condição. E a gente vai discutir semana que vem, na terça-feira, nesse mesmo horário, 20h30 da noite. A gente vai discutir, trocar ideia, também tirar a dúvida aí que as pessoas possam ter dessa condição. Então eu vou terminando a nossa live por aqui e vou falar para todos vocês aí, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e curtir também nosso vídeo, que com isso a gente consegue expandir mais as nossas informações aí e divulgar melhor a informação médica de qualidade aí para todo mundo aí. Então, eu agradeço realmente a presença de todo mundo e a nossa live vai ficar disponível aí no YouTube a quem quiser assistir. Então, boa noite aí para todo mundo.